Fundamentos da comunicação interpessoal. Parte 2. Estilos interpessoais. Se estamos falando em estilos interpessoais nesta aula, significa dizer que existem diferentes modelos, diferentes formas, segundo a concepção que vamos conhecer, segundo a teoria que vamos conhecer, diferentes formas de o indivíduo, de as pessoas se relacionarem com o feedback. Vamos conhecer esse conceito. O feedback, não precisamos falar muito mais a respeito sobre a necessidade de respostas, mas a verdade é que, mais uma vez, o feedback passa a ser o centro de um modelo conceitual ou perceptivo proposto por esses dois investigadores, esses dois psicólogos que são Luft e Egan. Esse modelo é conhecido como janela de Johari ou Johari, conforme, e você deve ter percebido que a palavra, que a expressão Johari, é uma referência aos nomes dos seus propositores, esses dois cientistas. Trata-se desse modelo conceitual ou perceptivo a respeito do relacionamento interpessoal. Nós vamos pensar aqui, esses dois psicólogos pensaram assim, bom, existe o feedback amplamente conhecido dentro da teoria da comunicação desde sempre se volta ao tema, se volta esse objeto, afinal de contas atrai, não é apenas uma atenção, digamos, pontual, mas se pensa sempre o retorno como um processo bastante complexo, o retorno à resposta a determinado estímulo. É possível, segundo essa percepção dos psicólogos, estudar o comportamento dos indivíduos a partir desse fato, justamente o modo como eles se relacionam com o feedback. Aí está a janela de Johari. Os 4 estilos que nos interessam, que é o eu aberto, o eu cego, o eu secreto e eu desconhecido. Se formos ver o modo como os eixos aqui se comunicam, nós temos uma área que é conhecido pelo eu. Por exemplo, aqui nós vamos pegar o eu aberto, que é uma categoria que vamos conhecer, não é? Que é conhecido por ele e também pelos outros. É conhecido pelos outros. Então, nesse quadrante aqui, nós percebemos o modo como esse estilo interpessoal que vamos conhecer, ele se relaciona com o feedback, proporcionando uma visão sobre o próprio desempenho e o desempenho dos outros, ou seja, o modo pelo qual, portanto, o indivíduo se relaciona com a resposta, o julgamento mesmo, o tipo de retorno, portanto, oferecido pelo outro, como este alguém é possível também fazer uso do feedback. Ora, do outro quadrante, nós temos aquilo que não é conhecido do eu, como por exemplo o eu cego, que é uma outra categoria, que é uma categoria que pertence, que não é conhecido pelo próprio eu, e nós temos aí um grande problema, porque ele não é conhecido pelo eu, no caso do eu cego, e por outro lado, ele pode proporcionar um outro tipo de atitude que nós vamos ver por parte do outro. Dessas figuras que aqui estão, vamos já estudá-las em detalhe, o maior problema é justamente o eu desconhecido. Esse estilo interpessoal, que é o eu desconhecido, é esse indivíduo, principalmente no âmbito das organizações, que tem muita dificuldade de dar feedback. Ele não se expõe, portanto, então essa janela de Johari é, portanto, um artefato conceitual pensado do modo como se vê para dentro, que é próprio da janela, e para fora, o dentro e fora. Esse aí, ele não se expõe, porque ele não dá resposta a ninguém, feedback a ninguém, e também não pede. Então ele é uma caixa preta no pior sentido, danificada provavelmente, porque não se sabe exatamente o que se passa ali no âmbito daquele ser. As causas disso podem ser muitas, às vezes até algum grau de arrogância, de resistência, de baixa estima, de pouco amor próprio, insegurança, timidez e outras travas que se colocam aí, outros bloqueios na relação entre este eu e o outro. A outra categoria, esse estilo interpessoal, o eu secreto, veja que essa expressão é até instigante, porque eu secreto, há uma notável necessidade de feedback para o julgamento, pois o julgamento dos outros, no caso do eu secreto, é muito importante. Então o indivíduo é secreto nesse sentido. Ele é capaz de se expor ao outro. Por quê? Ele quer a resposta do outro.
que é uma resposta em relação ao desempenho dele, por exemplo. No entanto, ele mesmo não se expõe nesse sentido de dar o retorno. Ele pede retorno e não dá nenhum. Na verdade, quando ele se expõe, concomitantemente, ele se expõe pedindo o julgamento, mas ele não se expõe de outra forma, ou seja, mostrando o quão capaz seria em dar resposta para o outro. Nós temos aí o eu cego, por outro lado, que é o indivíduo que utiliza intensamente o processo de autoexposição, nesse sentido de que ele é capaz de oferecer o feedback a todo momento ele tem que dar resposta, e aí, nesse sentido, ele se expõe o tempo todo de forma intensa e até de forma perigosa. A questão com um tipo de personalidade assim, e nós encontramos personalidades dessa forma no ambiente de trabalho também, de forma talvez ainda mais nítida, porque o ambiente de trabalho é um espaço mais ou menos limitado, como sabemos, do ponto de vista espacial, e com relações bem demarcadas, que são aquelas relações de poder, como você sabe, as hierárquicas, aquelas protocolares, aquelas relacionadas à realização de tarefas, tudo isso, portanto, aparece como mediador nesse verdadeiro teatro de operações que é uma organização. Esse tipo aqui, de que estamos tratando, o eu cego a todo momento falará a respeito sobre desempenhos, mas ele não quer resposta. O que ele acaba deixando subentendido, pelo menos, é que talvez ele seja uma pessoa extremamente egocêntrica. Ou seja, a resposta dele, a exposição dele, o julgamento que essa pessoa tem sobre tudo e todos é tão importante que, de fato, faz jus a ter um lugar de evidência na cena. A cena é a própria organização. Esse tipo é extremamente difícil, porque ele pode se magoar com um certo, ou criar ressentimentos com uma certa facilidade. É o tipo também mais sensível a um processo, a um fenômeno terrível no âmbito das organizações também, que é o chamado sincerocídio, é o senhor sincero. Ele dá palpite sobre tudo, julga todos, às vezes se utiliza de situações como essas para ajuste de contas. Ele não pensa duas vezes antes de adjetivar, de encontrar uma qualidade. Qualidade aqui é uma palavra obviamente genérica, né? A qualidade boa, virtude, a qualidade ruim, defeito. Então, a todo momento ele está ali fazendo qualificações. Eis aí uma área, um membro da organização que precisa de muita atenção, no sentido mesmo de pensar o trabalho dele como um todo. Nós temos, por outro lado, esse eu aberto. E aí nós estamos no âmbito do equilíbrio. Porque o eu aberto, da mesma forma como ele pede o feedback dos outros, ele é capaz, de forma harmoniosa e compensadora, também compartilhar seu feedback. Então, essa janela, outra vez, é janela porque permite uma visada para fora e para o interior. O problema mais extremo, que é o eu desconhecido, completamente fechado, desconhecido. Na outra ponta, esse eu aberto, equilibrado. Esse dispositivo, esse conceito, essa teoria de 1955, bastante conhecida, recorrentemente revisitada como pelo menos curiosidade, senão hoje já talvez não tenha o mesmo alcance que talvez tenha obtido lá de quando foi apresentada em convenções internacionais, no âmbito da psicologia, mas de qualquer forma é uma referência ainda mais ou menos que esquemática para se pensar nas relações interpessoais. Eu quero agora agradecer sua atenção, seu interesse por esta matéria. Muito obrigado.